Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Seja muito bem-vindo de volta para a gente dar continuidade às discussões no que diz respeito à Lei Complementar 117 de 94, responsável por criar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e que recebe o título de Lei Orgânica da Defensoria Pública de Rondônia. Para você que já me conhece e para vocês que ainda não me conhecem, o meu nome é Augusto Quaresma, eu sou o seu professor de Legislação Institucional e Legislação Extravagante. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar o seu objetivo, que é passar nesse concurso público e mudar a sua vida através dos estudos. Perfeito? Conta comigo, vamos juntos rumo a esse resultado positivo. Bom, na aula passada a gente estudou diversas disposições no que diz respeito à Corregedoria Geral da Defensoria Pública. Aprendemos que existe um corregedor geral, que é escolhido através de uma lista sêxtupla, tá? Nomeado pelo Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado de Rondônia para um mandato aí para o exercício durante 2 anos. Esses 2 anos eles não poderão ser prorrogados porque é vedado por disposição na própria lei orgânica a recondução. Então, nesses termos, a gente está diante de uma situação bem amarradinha pela Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Mas é importante também destacar que para colaborar com o exercício das atribuições do Corregedor-Geral da Defensoria Pública, nós vamos ter a nomeação de um corregedor auxiliar, que inclusive poderá receber delegações para o exercício de competências como, por exemplo, presidir processos administrativos, ainda que o defensor público geral e o corregedor geral estejam normalmente desempenhando as suas funções. Destaco também para você que esse corregedor auxiliar desempenhará diversas atribuições de acordo com tudo aquilo que foi discutido por nós na última aula, no que dizia respeito à Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rondônia. E agora a gente vai avançar discutindo desdobramentos e outras pautas tão relevantes quanto no que diz respeito à Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Acompanha comigo as discussões, vem para o material e olha, não deixa de anotar tudo, registrar tudo aquilo que é importante, porque em tempo próprio vai te ajudar a acertar questões valiosas para o teu concurso. Perfeito? Vem comigo. Bom, hoje nós vamos começar aqui a demandar nós vamos começar demandando, na verdade, porque não é o único assunto de hoje, mas nós vamos começar demandando acerca da nomeação, da lotação inicial e do exercício, no que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Perfeito? Então vem para cá. Bom, nomeação, lotação inicial e exercício são as pautas aqui a serem discutidas nesse momento. Começando com o artigo 19, que nos diz que a Defensoria Pública, tá? Olha aí, a Defensoria Pública, ela prestará assistência jurídica aos necessitados. Tá? Isso, inclusive, é uma disposição que guarda validade de norma fundamental. É a própria Constituição Federal da República Federativa do Brasil que determina que a Defensoria Pública deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Inclusive, em um Estado democrático de direito, a Defensoria Pública é talvez uma das principais instituições, porque o acesso à justiça para aqueles que são necessitados e não têm recursos para pagar um advogado particular, por exemplo, ficaria totalmente prejudicado se não fosse a existência da Defensoria Pública e das assistências judiciárias ou jurídicas que atuam em caráter gratuito e de forma integral para os necessitados. Beleza? Então, lá no texto constitucional, é importante que você vá, dê uma lida, são 2, 3 artigos na Constituição Federal que conversam, dialogam acerca das defensorias públicas. Lembrando que Defensoria Pública tanto pode figurar no âmbito estadual, como pode figurar no âmbito da União. Nós temos DPE, que são as Defensorias Públicas Estaduais, em todos os estados, e nós temos a DPU, que é a Defensoria Pública da União,
atuando no âmbito e na órbita das demandas federais. Tudo bem? Então vamos avançar, porque esse artigo 19 ele é importante e está em consonância com a Constituição da República. E nos diz que a Defensoria Pública ela prestará assistência jurídica aos necessitados. Essa assistência jurídica ela será prestada em todos os graus de jurisdição, tá? Então veja que situação interessante. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos necessitados. Até então não é novidade para mim, até porque já nas primeiras aulas a gente mostrava que essa assistência jurídica integral e gratuita tem força constitucional. Mas aqui apresenta-se um ponto peculiar que muita gente não sabe, desconhece ou até mesmo nunca conseguiu imaginar como isso se aplicaria no contexto prático. A Defensoria Pública ela também atuará em todos os graus de jurisdição. Bom, é isso mesmo. A Defensoria Pública atuará em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado. Eu repito, a Defensoria Pública ela prestará assistência jurídica aos necessitados em todos os graus de jurisdição e em todas as instâncias administrativas do Estado. Então, o que acontece em termos práticos aqui é que a Defensoria Pública, via de regra, poderá atuar em todos os graus de jurisdição. Significa que a Defensoria Pública ela tanto pode atuar no processo em seu grau inicial, processo que se iniciou lá na vara criminal do município ou da comarca de Caruaru, estado de Pernambuco. Existe um processo criminal lá em face de um necessitado que gira em torno do artigo 33 da Lei 11.343 do ano de 2006, o famoso tráfico de drogas. Ok? Tem um necessitado que está precisando de um apoio da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. A Defensoria Pública vai começar a assistir naquele momento. Mas imagine que ele foi condenado com uma pena extremamente exorbitante. Ele é réu primário, teve uns antecedências, exercício fixa, religioso. Pela primeira vez, aí, por uma situação de preocupação extrema, ele acabou se envolvendo com tráfico de drogas e foi preso por esse delito. Mas ele foi preso e condenado pela pena máxima que o delito nos traz, que são os 15 anos expostos lá no artigo 33, caput seguinte, da Lei 11.343, que é a Lei de Tóxicos ou de Drogas. Perfeito? O que ocorre é que estamos diante de uma injustiça. Isso posto justamente porque, pelas condições pessoais do agente, não há como se pensar em uma condenação pena máxima, justamente por todos esses ínteres positivos que pus aqui no que diz respeito a esta pessoa que estamos exemplificando. Aí eu pergunto a você, meu aluno, você, minha aluna, significa que a Defensoria Pública, ela pode deve? Ela pode e deve, é um poder-dever, recorrer para a instância superior, lá para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do recurso de apelação, que terá por principal objetivo ver aqui modificada essa decisão judicial, tendo por vistas reduzir o quantitativo da condenação e, de fato, fazer justiça. Esses são os termos que precisariam ser colocados em tela para que se alcançasse efetivamente o sentimento de justiça, tudo bem? Então, nesse aspecto, a gente teria aqui a situação de que a Defensoria Pública atuaria em todos os graus de jurisdição, como também nas instâncias administrativas mais variadas. E aqui não tem como a gente prever todas as instâncias administrativas em que atuaria uma Defensoria Pública. Mas o que é de pronto necessário a ser discutido é que a Defensoria Pública também atua no grau administrativo. Muita questão de prova que vai dizer que a Defensoria Pública atua tão somente de forma judicial e não se aplicando nos âmbitos administrativos. Isso é errado, essa previsão está incorreta. A Defensoria Pública tanto pode atuar em todos os graus da jurisdição, como também poderá atuar em todos os graus administrativos. E aí o que eu faço uma ressalva. Eu estou falando aqui a título de regra. Diversas exceções se apresentam no que diz respeito a essa situação, que a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Tudo bem? Mas, de pronto, tenha como base a regra para que a gente posteriormente venha a visualizar questões excepcionais dessa situação. Tudo bem? Vamos avançar agora com o parágrafo único que nos diz que a Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública caberá interpor recursos aos tribunais superiores, quando cabíveis, ok? A Defensoria Pública caberá interpor recursos
aos tribunais superiores quando estes forem cabíveis. Então perceba que é justamente o caso que nós acabamos de desenhar aqui. A Defensoria Pública, ela tem por papel interposição de recursos aos tribunais superiores. Mas essa interposição de recursos aos graus superiores, né, aos tribunais superiores de uma forma geral, eles serão condicionados à hipótese de cabimento. Ou seja, não é sempre que vai caber a interposição de recursos aos tribunais superiores pelo simples fato de que nem sempre se cabe aquele determinado recurso. Então a gente precisa analisar isso aqui em um contexto mais prático / objetivo, justamente porque nem sempre, eu repito, nem sempre há a possibilidade aqui de cabimento no que diz respeito aos recursos. Tá bom? Aí vamos avançar agora para os próximos artigos, com o artigo 20, que nos traz informações tão relevantes quanto. No entanto, dessa vez não falamos mais acerca do exercício dos defensores públicos. Agora falando propriamente acerca dos defensores públicos estaduais. E essa pauta começa a se desenhar a partir desse momento, dos defensores públicos do Estado. Então vamos lá. O artigo 20 ele nos diz que os membros da Defensoria Pública são, eu repito, os membros da Defensoria Pública são administrativa e operacionalmente, tá? Administrativa e operacionalmente subordinados à Defensoria Pública Geral. Beleza? Então significa dizer que existe uma subordinação tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista operacional dos membros da Defensoria Pública à Defensoria Pública Geral. Sendo que ainda temos um outro destaque importante a ser visto na parte final do artigo 20, que nos fala justamente que, com a atuação, estes membros da Defensoria Pública possuem atuação, tá? Perante todos os graus de jurisdição e instância administrativa com a seguinte composição. Aí agora a gente começa a discutir acerca de composição da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Mas perceba que o artigo 20 é muito rico quando nos esclarece que os membros da Defensoria Pública eles são administrativa e operacionalmente subordinados à Defensoria Pública Geral. E essa informação é riquíssima para que a gente complemente o nosso estudo. Eu vou até repeti-la. Eu repito, os membros da Defensoria Pública são administrativa e operacionalmente subordinados à Defensoria Pública Geral, com atuação perante todos os graus de jurisdição e instância administrativa possuindo a seguinte composição. Artigo 20, inciso 1, por exemplo, nos fala que defensores públicos substitutos de classe inicial, tá? Essa agora é o que a gente começa a discutir a título de composição da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. A gente começa falando acerca da composição desta. E a gente visualiza que os defensores públicos substitutos são aqueles que têm a carreira inicial. Ok? Defensores públicos substitutos são aqueles que têm categoria inicial, começam o início da carreira de defensor público, justamente já gozando do status de defensores públicos substitutos, classe inicial. Sem titularidade, veja que eles não possuem até então titularidade e com área de atuação em todo o Estado. Então é totalmente possível que o defensor público substituto fique em qualquer área do Estado, sendo que até então eles não possuem titularidade, ok? E aí veja que eles vão atuar em substituição aos demais defensores públicos do Estado de categorias superiores. Em outras palavras, é basicamente aquilo que representa a regra normal da vida, ok? É basicamente aquilo que representa a regra natural da vida. Você começa em um determinado cargo público e aí aqueles primeiros instantes, aqueles primeiros meses de trabalho vão ser justamente os meses um pouco mais difíceis, em que você vai ser colocado em locais onde, de regra, poucas pessoas iam querer ficar naquele lugar, e eu digo poucas pessoas, sociedade não, tá? Estou falando poucas pessoas da Defensoria Pública. De regra, você vai substituir defensores públicos de categoria superior. Então, basicamente, você vai pegar interiores,
e locais onde seja um pouco mais afastados e, consequentemente, mais complicado de trabalhar. Essa é a regra natural de todo concurso público, né? Você passa no concurso e vai ser submetido a essas situações, justamente porque agora é a hora de você pagar a sua etapa, tirar suas dificuldades. Em um momento posterior, com novos concursos públicos, defensores públicos de categoria inicial vão substituir você, que agora já possui uma categoria superior. Tudo bem? Dando continuidade com o artigo 20, inciso 2, nós temos que o defensor público de primeira defensor público de primeira entrância seria essa segunda composição aqui destacada pelo artigo 20, inciso 2, em que defensor público de primeira entrância com titularidade e com área de atuação nos municípios e comarcas do estado de primeira entrância, conforme dispuser. Aí você pode estar se perguntando, Augusto, mas o que é que vem a ser entrância nesses termos aqui delineados pelo artigo 20, inciso 2? Bom, quem vai dispor acerca dessas entrâncias não é a lei orgânica da Defensoria Pública, e sim a Lei de Organização Judiciária do Estado, que é quem vai dispor acerca de entrâncias e outras pautas tão relevantes quanto, tudo bem? Aí a gente visualiza que, conforme dispuser a Lei de Organização Judiciária e os respectivos órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de primeiro grau, ok? Unidades judiciárias especializadas, presídios, penitenciárias e órgãos públicos e privados em geral. Augusto, um defensor público pode ter atuação em um órgão privado? Claro que pode. Lembre-se que a Defensoria Pública poderá atuar, inclusive em demandas de natureza privada, justamente porque está representando os interesses de uma pessoa necessitando dessa assistência jurídica integral e gratuita, inclusive em demandas administrativas. Tudo bem? Inciso 3 nos fala ainda sobre uma outra composição para a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. É justamente aquela que diz respeito ao defensor público de segunda entrância. Com titularidade, veja que este defensor já goza de titularidade e com área de atuação nos municípios e comarcas do estado de segunda entrância. Ou seja, quais são os estados de segunda entrância no estado de Rondônia, Augusto? Aliás, quais os municípios de segunda entrância no estado de Rondônia? Aí você não precisa se preocupar com isso, eu reforço, pelo menos nesse momento não, porque aqui para a gente basta saber que essas disposições estão elencadas lá na Lei de Organização Judiciária do Estado de Rondônia e respectivos órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de primeiro grau, unidades judiciárias especializadas, presídios penitenciários e órgãos públicos e privados em geral. Aí agora a gente ainda tem um defensor público de terceira entrância, tá? Por disposição do artigo 20, inciso 4, nos deparamos com um defensor público de terceira entrância, que também é titular, ele possui titularidade e possui área de atuação nos municípios e comarcas de estado de terceira entrância, por disposição aqui do artigo 20, inciso 4, em que, conforme dispuser a Lei de Organização Judiciária do Estado e respectivos órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de primeiro grau, unidades judiciárias especializadas, presídios penitenciários e órgãos públicos e privados em geral. Perfeito? Perdão. Augusto, acabou? Não acabou não. Nós ainda temos aqui, os defensores públicos de entrância especial, que, são justamente aqueles que possuem entrância final, que estão aí no final da carreira. A carreira inicia de forma inicial como defensor público substituto e você vai terminar a sua carreira como defensor público de entrância especial. Entrância final, cargo final, postulação finalíssima aqui no que diz respeito à Defensoria Pública e aos defensores públicos. Área de atuação junto ao Tribunal de Justiça e junto aos tribunais superiores. Ou seja, quando nós pensamos aqui em defensores públicos de entrância especial, nós vamos ter aqueles defensores mais maduros, com mais tempo de carreira, com a produtividade bem maior
que conseguiram chegar aqui à condição de entrância especial, que é justamente a parte final da carreira, e que vão ter um trabalho muito mais recursal, né? Junto aos tribunais de justiça, que é de regra aí o segundo grau da estrutura do Poder Judiciário. Eu digo de regra, porque existem algumas pessoas que possuem e gozam de foro privilegiado e aí já vão começar inicialmente o seu processo junto ao Tribunal de Justiça. É o caso dos promotores de justiça, por exemplo, lembrando da decisão da ação penal recente do Supremo Tribunal Federal, que reduziu o foro privilegiado, né, trazendo algumas regras para que esse foro se aplique no Brasil. Dentre essas regras nós temos aí que o crime seja funcional, por exemplo. Mas aqui nós temos os defensores públicos com área de atuação, estes que são aqueles de entrância especial e final, e possuindo uma área de atuação junto ao Tribunal de Justiça e aos tribunais superiores. Então, se alguém precisar ir fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal acerca de um habeas corpus que foi denegado à ordem tanto no STJ como no Tribunal de Justiça, quem vai fazer essa sustentação oral é o defensor público de entrância especial, aquele que nós vamos chamar de parte final da carreira. Tudo bem? Vamos agora complementar o nosso estudo, discutindo aqui o artigo 20, parágrafo 1º, em que o defensor público, diante da situação prevista lá no parágrafo 5º do artigo 40 desta lei complementar, discussão essa que nós ainda vamos chegar para poder tratar e demandar acerca desse assunto, só poderá concorrer à promoção, eu repito, só poderá concorrer à promoção após atuar efetivamente no mínimo 1 ano em comarca de entrância respectiva à sua categoria na carreira. Eu repito, defensor público, diante da situação prevista lá no parágrafo 5º do artigo 4º desta lei, que nós vamos chegar lá para dispor acerca desse tópico, né? Só pode concorrer à promoção após atuar efetivamente no mínimo 1 ano em comarca de entrância respectiva à sua categoria na carreira. É a disposição do artigo 20, parágrafo 1º nesse sentido. Parágrafo 2º nos diz que o Conselho Superior da Defensoria Pública, atenção, o Conselho Superior da Defensoria Pública, e aqui eu ainda estou falando de composição, tá? Eu ainda estou discutindo no que diz respeito à composição da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. E aqui me diz a informação no artigo 20, parágrafo 2º, de que o Conselho Superior da Defensoria Pública, ele poderá designar, veja bem, o Conselho Superior da Defensoria Pública poderá designar defensor público de entrância especial, tá? Para atuar perante turma recursal em comarca de terceira instância. Beleza? Conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado. Veja que situação peculiar é esta trazida aqui pelo artigo 20, parágrafo 2º, justamente porque o Conselho Superior da Defensoria Pública, ele poderá designar um defensor público de entrância especial para atuar em uma turma recursal, o que nos deixa muito claro que quem vai atuar via de recurso, nas vias recursais, são os defensores públicos de entrância especial, conforme a gente já havia visualizado em tempo próprio, tudo bem? E o artigo 20, parágrafo 2º, tão somente reitera essa nossa previsão. Vamos avançar, porque temos agora o artigo 21, ainda dispondo sobre os defensores públicos do Estado de Rondônia, trazendo aqui para a gente algumas competências de que estes vão gozar. Tudo bem? Então, aos defensores públicos compete, primeiro, atender aos assistidos nos horários prefixados, seria aqui a primeira competência dos defensores públicos. Eu repito, atender aos assistidos nos horários prefixados. Ou seja, população de uma forma geral, estiver precisando de defensor público, vai até a Defensoria Pública, marca um determinado horário. Lembra que o horário tem que ser prefixado. Isso é a regra, tá, gente? É totalmente possível. Eu quero que você, meu aluno, você, minha aluna, tome nota para isso. É totalmente possível que, no caso concreto, não se marque horário, dada a urgência da situação, e o defensor público acabe por atender. Estou dizendo isso porque a regra é que se marque o horário.
mas excepcionalmente, dada a urgência e a relevância do caso, é possível que o defensor público atenda mesmo que não haja horário prefixado. Não faz com que o defensor público não tenha a obrigação de atender por conta que o horário não esteja prefixado. Tudo bem? Vamos avançar. Porque o artigo 21, inciso 2, nos diz que também compete aos defensores públicos do Estado do Rondônia tentar a composição amigável das partes, tá? É mais uma das pautas que traz uma delineação de uma competência dos defensores públicos. Tentar a composição amigável das partes antes de promover a ação cabível, sempre que julgar isto conveniente. Augusto, toda vez vai ter que se seguir o artigo 21, inciso 2, toda ação que for cabível para a Defensoria Pública no que diz respeito ao direito daquela pessoa, primeiro vai ter que passar pela composição amigável? Não, isso apenas vai acontecer quando isso for conveniente. E quem é que vai fazer esse julgamento de conveniência e oportunidade para saber se é possível tentar uma composição amigável das partes? Quem vai fazer esse julgamento de conveniência e oportunidade é o defensor público. Ele possui discricionariedade para, diante do caso concreto, somado à autonomia funcional de que ele também goza para trabalhar diante das suas atribuições, fazer uma análise do caso concreto e saber se é necessário ou não fazer aqui uma tentativa de composição amigável entre as partes. Avançando, nós temos também o inciso 3, que fala para a gente que compete aos defensores públicos praticar todos os atos inerentes à postulação. Veja que ele deve praticar, isso é uma competência, tá? Que os defensores públicos possuem, mas ele deverá praticar todos os atos inerentes à postulação e à defesa dos direitos dos juridicamente necessitados, providenciando para que os feitos sejam ou tenham normal tramitação e utilizando-se de todos os recursos legais. Isso aqui é uma competência do defensor público justamente para mostrar que ele possui um papel que deve ir extra autos, ou seja, um papel de investigação, de diligência, para que o melhor serviço possível seja entregue à sociedade. E não apenas no primeiro grau, mas também se valendo de todos os recursos legais possíveis para que o direito seja de fato respeitado, tutelado e garantido. Tudo bem? Vamos avançar. Porque o artigo 21 nos diz, no seu inciso 4, que compete ao defensor público propor ação penal privada, como também a subsidiária da pública, nos casos em que a parte for juridicamente necessitada. Compete aos defensores públicos, tá? A proposição de ação penal privada, como também a proposição da ação subsidiária da pública. Proposição da ação penal privada, proposição da ação subsidiária da pública, nos casos em que a parte for juridicamente necessitada. Tudo bem? Só para que a gente ilustre um exemplo prático aqui, isso fique muito bem delineado na cabeça do meu aluno, da minha aluna, uma situação aqui que autorizaria a Defensoria Pública a prática de uma ação penal privada subsidiária da pública seria justamente, olha e veja para cá, tente-se para essa situação. A proposição de uma ação penal privada e subsidiária da pública, nos casos em que a parte for juridicamente necessitada, aqui no artigo 21, inciso 4, justamente nós poderíamos ilustrar com a prática de um crime contra a honra, a prática de uma calúnia, difamação, injúria, e de regra esses crimes aqui, eles dependem, tá? De que a vítima, ela mesmo se instrua, ela contrate um advogado, ela monte aí uma queixa-crime para entregar ao delegado de polícia e que siga esse procedimento junto, geralmente, aos juizados especiais criminais. Mas, no caso de estarmos diante aqui de pessoa ou de parte juridicamente necessitada, de fato, lembre-se que a regra constitucional no que diz respeito à defensoria é de assistência jurídica integral e gratuita. Assistência jurídica integral e gratuita. Inclusive com a atuação da Defensoria Pública no que diz respeito à propositura de ação penal privada, nos termos aqui do artigo 21, inciso 4, nesse sentido. O artigo 21, inciso 5 ainda fala em ajuizar e acompanhar reclamações trabalhistas. Também é competência dos defensores públicos.
exercer a função de curador nos processos de que tratam os códigos de processo penal e processo civil, salvo quando a lei atribuir especialmente a outra. Ou seja, é possível que o defensor público seja curador nos casos estabelecidos pelo processo penal e pelo processo civil. Essa é a regra. Tem exceção? Sim, tem uma exceção que não permite que o defensor público figure como curador, que são justamente os casos especialmente delineados no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, em que, para ser de fato curador, é necessário que se goste de um status acima, né? No que diz respeito a essa precisão aqui delineada no artigo 21, inciso 6. No 21, inciso 7, temos também como competência dos defensores públicos atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e das garantias individuais. Temos aqui também que compete ao defensor público requerer a transferência de presos para local adequado, quando isso for necessário, defender o menor, em especial nas hipóteses previstas e delineadas no artigo 227, parágrafo 3º da Constituição da República, diligenciar as medidas necessárias ao assentamento de registro civil de nascimento de menores abandonados, exercer a defesa de policiais militares junto à auditoria militar. Considere isso aqui uma questão potencial de prova que você precisa conhecer, que você precisa saber, tá? Compete aos defensores públicos o exercício da defesa de policiais militares junto à auditoria militar. Isso é uma previsão expressa no artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. Desculpe, da Lei Complementar 117 de 94. Citei a Constituição aqui em cima, acabei confundindo aqui embaixo, perfeito? Mas não, no artigo 21, inciso 11, existe uma competência do defensor público no que diz respeito à defesa de policiais militares junto à auditoria militar, lógico que no contexto do processo penal militar, perfeito? Ou de outras pautas militares tão relevantes quanto. Compete também aos defensores públicos representar em caso de sevícias e maus-tratos, olha. Representação em caso de sevícias e maus-tratos é mais uma das competências dos defensores públicos. Compete também a estes defender nos processos criminais, eu repito, defesa nos processos criminais, aqui no contexto do artigo 21, inciso 13, defesa nos processos criminais dos réus que não tenham defensor constituído, inclusive os réus revéis. O que vem a ser o réu revel? Aquele que vai à revelia é justamente aquele que foi citado ou intimado regularmente, recebeu o primeiro ato processual, que seria o da citação, ou atos como, por exemplo, a intimação, e simplesmente não se preocupou nem em constituir advogado, nem procurar defensoria, nem fazer nada. Ele, para o processo penal, como também para o processo civil, seria um réu revel. O problema é que as consequências da revelia no processo civil são muito mais severas do que as consequências da revelia, digo no que diz respeito a consequências pecuniárias. As consequências do processo civil no que diz respeito à revelia são bem mais severas do que no processo penal, em que alguns atos processuais criminais são essenciais para que o processo siga. Trago como exemplo a resposta à acusação. Não existe processo sem resposta à acusação. Então, se não juntou a resposta à acusação, o processo trava. Vai ter que mandar os autos para a Defensoria Pública para que o defensor faça, de fato, a resposta à acusação. Caso não tenha defensor público, vai ter que ser nomeado um defensor dativo. Mas tem que algum advogado fazer a resposta à acusação. Sem resposta à acusação, sem possibilidade de seguir o processo, justamente porque estamos diante de um ato, essencial para o funcionamento regular do processo. Artigo 21 vai falar que executar com presteza os serviços que lhe forem atribuídos pelo defensor público geral e pelos seus superiores hierárquicos. Constitui mais uma aqui das competências do defensor público,
como também apresentar relatórios mensais de serviço e mapas do andamento das ações e tarefas que lhe forem atribuídas, com sugestões para que se traga, de fato, o aprimoramento dos serviços aqui nos termos. No artigo 21, inciso 16, temos aqui como competência também dos defensores públicos supervisionar, sobre a coordenação dos órgãos superiores, a ação dos estagiários ligados à sua jurisdição. Veja que o defensor público ele atua supervisionando, mas quem coordena de fato são os órgãos superiores, tá? Então o defensor público ele até supervisiona, mas quem vai coordenar a atuação dos estagiários ligados à sua jurisdição são os órgãos superiores de fato. Pode também este postular a concessão da gratuidade da justiça na forma da lei, exercer outras funções que no interesse do serviço lhes forem cometidas, deixar atenção para aqui, olha, uma exceção ao que já discutimos na aula de hoje, deixar de promover a ação quando não oferecer probabilidade de êxito por falta de provas, submetendo-as às suas razões, submetendo as razões de seu proceder ao defensor público geral. Ou seja, se não tem probabilidade de êxito por ausência de provas, para que eu vou ingressar com essa demanda se eu não tenho nenhuma possibilidade de vencer? Então, basta que essas fundamentações sejam apresentadas ao defensor público geral para se justificar a razão de não prosseguir com o andamento dessa ação. Tudo bem? Vem para cá para a gente dar continuidade agora com o artigo 21, inciso 20, em que constitui também competência dos defensores públicos requerer o recolhimento ao Fundo Especial da Defensoria Pública dos honorários devidos, exercer outras atribuições previstas em lei ou delegadas pelo defensor público geral, sustentar, quando necessário, nos tribunais de instância superior, as razões oralmente ou por memorial, com cópia ao procurador-geral das razões de recursos interpostos, interpor recursos cabíveis para tribunais de instância superior e promover a revisão criminal, remetendo cópia ao defensor público geral. Lembrando que, de regra, estamos aqui diante de duas competências dos defensores públicos de entrância especial. Tomar ciência pessoal das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, junto aos quais, recorrendo nos casos pertinentes, comparecer obrigatoriamente às sessões dos órgãos judiciários, junto às quais funcionar, exercer junto ao Tribunal de Justiça e ao Conselho da Magistratura as atribuições que lhe forem delegadas pelo defensor público geral. Estas são as competências aqui delineadas para os defensores públicos. Muito em breve nos encontramos novamente. Até lá.